De volta com o Mete Bronca, recebendo Tudo bem? Bruno Pérez, aqui para a gente falar sobre resumo de operações, muitas operações da Polícia Federal, muita gente ali com uma certa ligação, né, Bruno? É. As pessoas que se conhecem sendo alvos de operação, de coisas diferentes. O Bruno tem revelações a trazer sobre investigações, sobre as operações e muitas coisas, né, Bruno? Na verdade, boa tarde para você, boa tarde, Romano, você telespectador. Na verdade, a Polícia Federal tem trabalhado como nunca aqui, eu diria, nos últimos 6 meses. Né? Então, são muitas investigações e nós preparamos aqui, nós já falamos, mas, como se diz, quando a gente coloca no papel, né? quando a gente ilustra, fica mais claro. As ligações das operações, elas são diretas com o governador Antônio Denário, né? Governador ex-cassado, que pode ter, inclusive, outras cassações pela frente, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E a gente preparou aqui na tela, vamos colocar aqui na tela para você ter ideia mais ou menos das coisas que acontecem aqui em Roraima e dessas ligações. Cadê? Coloca na tela, produção. Ó, tá aqui Denário, operação lá em cima. Aquela operação lá de cima, onde a irmã do governador foi alvo e o sobrinho também, Fernando, né? Tem ligação com ele, porque Denário são parentes. São parentes. E aí o depoimento da Wanda, né? Foi desastroso. Diz que foi desastroso, né? Diz que ela, né, teria entrado em contradição. Então há forte indício dessa operação. E logo o Denário, que defendeu o garimpo ilegal e que propôs e aprovou, sancionou leis pró-garimpo, mesmo sabendo da repercussão negativa, ele insistiu nisso. E então você tem a operação do garimpo com o sobrinho envolvido e a irmã envolvida, ligação com ele. Vamos para a operação que envolve a UER, Universidade Estadual de Roraima. Você tem o Regis, reitor da Universidade Estadual, que você está acompanhando na imagem do meio. E por que tem ligação com o Denário? Eu vou chegar a essa informação que eu apurei, chegou essa informação para mim. Essa informação vem de uma fonte muito quente e muito, diria, séria, poderosa e séria. Essa informação chegou da seguinte forma para mim. O Regis, ele está envolvido nesse escândalo, né, de um contrato de 16 milhões lá da UER, a qual 3 milhões e 200 foram encontrados, sacados do Banco do Brasil e encontrados na casa do irmão, uma casa, inclusive, sem a mínima estrutura, uma casa bem humilde, abaixo, né, dos padrões dele ou de empresários. Então pegam 3 milhões e 200 mil reais. E olha a informação, muita gente falando, né? Esse dinheiro é para pagar ministro, é para pagar juiz, é para comprar justiça. E não, essa fonte é muito poderosa e está muito ligada propriamente ao próprio Tribunal de Contas do Estado, dá conta de que o Regis teria procurado, antes da eleição, para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, olha só, o Regis teria procurado o Henrique Machado. Que era conselheiro. É o pai do Pedro Henrique. Do Pedro Henrique, que está preso. De Alto Alegre, que está preso. Tá. Procurou o Pedro Henrique e teria... O Henrique Machado. Procurou o Henrique Machado, né? Que era até então do Tribunal de Contas, conselheiro, e dado 3 milhões para adquirir a vaga. Como assim, Bruno? Nos bastidores dizem que a vaga tem um preço. Sim. Então alguém interessado dá para a pessoa que está saindo essa grana, compra a vaga e essa pessoa se aposenta. Pede e o Henrique antecipa a aposentadoria, né? E o Henrique Machado sabia que tinha uma condenação para ele, que ele poderia perder a aposentadoria. Então ele pede essa aposentadoria um pouquinho antes. Teria tido esse bônus do Regis, que assegurou a vaga e já tinha acordado com a Assembleia que seria ele. E o próprio Denário chegou a prometer, na época da campanha, que seria dele. Justamente. E aí o Denário viu que o processo dele ficou cabeludo. Que o processo dele ficou pesado demais e que ele poderia ser cassado. Ou os processos. Ou os processos. Como foi cassado. Então o Denário sabia. Então o que ele disse? Olha, eu vou colocar minha esposa, vou conversar com os deputados. Aí teve aquela conversa. Sim. Que chamou inclusive o próprio Jorge Everton, que também era candidato, e disse, olha, eu vou poder ter problema aqui com esses meus processos, então eu vou fazer o quê? Vou colocar minha mulher, que eu asseguro ela lá. Ela diz que é suspeita para aprovar ou para rejeitar contas do governo, mas, Romano, ela tá ali entre colunas, entre 4 paredes com os demais,
ela Com os colegas. Ela consegue conversar e ela fala, eu sou suspeita, mas já conversou, já tricotou ali. Eu me salvo do Tribunal de Contas, minha mulher toma conta disso, vou colocá-la. Ele fez. Pegou os deputados, conversou com eles o pé de ouvido, cumpriu com o acordo, se é que você me entende. Antes da votação, Mala preta rodou daqui pra ali, daqui pra ali. Inclusive, a gente sabe até que entregou Quem a mala. entregou a mala preta, um operador. Um dos operadores era o Regis na eleição. Olha só, o Denário tinha 2 operadores, o Disney Mesquita e o Regis, vulgo Rambinho. E o que acontece? Amigos, negócios à parte. E o Regis foi jogado de escanteio, já tinha dado 3 milhões de reais, né, pelo que a fonte me revelou, para o Henrique Machado se aposentar, era a vaga dele. Perdeu os 3 milhões. O Denário chega pra lá, pega os deputados, dá um agrado, a mulher dele vira conselheira. E o Regis fala, perdi. Denário, e meus 3 milhões que eu dei lá pro Henrique Machado? E aí? Vamos fazer o seguinte. Aí o Denário chama ele e fala, não dá pra eu fazer uma obra, já tem 15 anos que não tinha obra na UER. Não dá pra fazer uma obra com recurso federal, porque recurso federal é mais difícil. E é investigado você pegar aqueles 20%. Pega dinheiro estadual, propõe uma obra de 16 milhões na UER, e aí esse dinheiro vai pro banco, você tira os 3 milhões e 200. Pra não ficar no prejuízo. Pra você não ficar no prejuízo, e a gente não fala mais sobre isso. Só que rastrearam o dinheiro, a polícia já viu que tinha um pedido de saque, viram pra onde o dinheiro foi, deram um bote à noite ainda pra não deixar espalhar de manhã. Essa história é cabeluda que eu fiquei sabendo. E vai render. E a fonte é forte. Então aí o que acontece? O Regis tá no prejuízo que pegaram o dinheiro. Então, peraí, Bruno. Se a Polícia Federal sabia que esses 3 milhões poderiam chegar até o Regis, a Polícia Federal sabe por que esses 3 milhões poderiam chegar até o Regis. A Polícia Federal, ela trabalha muito direito, ela trabalha muito seguramente falando. Com paciência. E com paciência. E aí, por que o Regis está no prejuízo, que o dinheiro não chegou até aí? Não. Por que tá tendo uma pressão, e teve uma pressão quando o Pedro Henrique, filho do Henrique Machado, foi para a penitenciária? Agora a gente entende Agora a pressão para ele sair. Agora a gente entende a pressão de parlamentares, o Denário tem interesse, não raparam a cabeça dele e tiraram ele, logicamente, depois da audiência de custódia, direto pro CPC, numa sala mais reservada, com ar-condicionado mais tranquilo. Por quê? Porque se não dá guarida pro Pedro Henrique, o Henrique Machado... Pode abrir o bico. Pode abrir o bico em alguma coisa. E aí o Regis continua no prejuízo, o Pedro tá preso, o Denário continua devendo 3 milhões e 200, e aí, meu amigo, o Regis está na mira da Polícia Federal. O Denário está na mira da Justiça Eleitoral. O Pedro Henrique está preso e o Henrique Machado tranquilo. Em casa. E aí, Bruno? Com dinheiro, né? Volta a produção para a cartela aqui, para nossa... E aqui onde é que entra? A operação de antes de ontem, né? Que é a operação Hipóxia, que envolve o marido da secretária estadual de saúde, Cecília Lorenzon. É o Wilson Fernando Basso. O Fernando Basso, isso mesmo. Que também tem um mandado de prisão para um operador deles dois. Sim, um cara Roger. que é o Roger Pimentel, que é o cara que movimenta a grana do casal, principalmente dele, que tem ligação com ela, que tem ligação com ele. Denário. Gente, teoria da conspiração não. São especulações políticas a qual nós temos fontes, a gente apura, isso aqui é fato, está nos autos da Polícia Federal, as ligações, e isso aí não precisa ser nenhum expert para saber as ligações com o governador. E aí eu vou falar o que uma fonte nossa, inclusive, me falou, que o Roger já tinha decidido se entregar. Sim. Ele já decidiu, ele vai se entregar. Ele não está em Roraima. Antes da operação, ele saiu do estado. E ele quer se entregar, mas ele quer se entregar aqui. Portanto, estariam trabalhando uma logística para trazê-lo para cá. Ele chegar até aqui. De avião vai ser barrado, porque o nome dele está na lista da polícia. Se pegar avião e ônibus, ele vai ser barrado. Ônibus no Jundiá pegam ele. Agora, a não ser que exista uma facilitação aí para deixar passar direto. Ou, não, no Jundiá não tem como, porque tem que consultar todas as identidades. Por ônibus ele não consegue. Ele teria que vir até Manaus, ele não estaria em Manaus, a informação que eu tive era que ele iria para Manaus. Iria para Manaus. E, inclusive, teria reuniões marcadas com algumas pessoas em Manaus. Inclusive, o próprio Fernando Basso e a própria Cecília, que não estão em Roraima.
teriam viajado também. Também. E aí fica a pergunta, será que a operação não vazou? Porque eles viajaram antes da operação. E aí o Roger iria conversar com algumas pessoas antes de chegar até Roraima, que por meio de advogado, de conversas, ele queria chegar até para se entregar aqui, né, para que não fosse mostrado ele sendo preso, ele chegando, que fosse alguma coisa discreta. Foi a informação que eu tinha. E que pode ser que ele se entregue a partir da segunda-feira. E o principal, teria dispensado o celular dele. Porque Não tinha vai estar com o muitas celular. provas e deve ter jogado lá no Rio. No lago. No encontro das... Paraná. Como é o nome Não, daquele lá? ele estaria vindo para Manaus. Ele deve ter jogado no Lago Paranoá, em Brasília. Ou no Rio Negro. No encontro no Rio das Amazonas. águas do Rio Negro com o Rio Amazonas. Ou no Rio Amazonas, ou no Rio Negro, ou... no Rio Branco não vai jogar, no Solimões, no Rio Branco não vai jogar. Então, quer dizer, ele dispensou o telefone e estaria com outro chip até do prefixo 61. 61, essa é a informação que nós temos. Possivelmente ele comprou o chip em Brasília e deve ter dispensado jogou o lá celular no Lago fora, Paranoá mesmo. E aí a informação que tem é que ele vai chegar. E eu conversei com uma pessoa que conhece ele, falou que se der pressão, ele conta o jogo todo. Ele é a parte mais fraca. É mais fraca da história, né? Da história, né? É a parte não mais é besta, não é bobo, é um Sim. operador, não podemos negar, mas ele faz negócio grande para os outros e ganha lucro em cima disso. E só deixar claro que até agora não foi divulgado nada do governador referente a alguma dessas operações. São só as pessoas que estão ligadas diretamente a ele, pessoas da confiança dele. A irmã é da confiança, o Regis era da confiança, a Cecília é uma pessoa que é de extrema confiança do governador. E todas essas pessoas, a Cecília, claro que indiretamente por meio do marido, foram alvos de operação da Polícia Federal, de investigações que estão bem avançadas. E eu diria, inclusive, que semana que vem poderemos ter mais surpresas, com certeza, Com porque certeza. a polícia segue investigando em todos os sentidos, tá bom? Mete bronca.